Olá, meus amor! Cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Luísa, se você tá chegando agora, seja bem-vindo. Esse é o Luísa Brod. E aqui eu conto pra vocês, com toda a sinceridade do mundo, mostrando os meus dias ruins, os meus dias bons, os diários de intercambista, dou algumas dicas também. E agora, nesse mês de março, estou fazendo vídeo todos os dias pra vocês, porque é o mês do meu aniversário. E estou respondendo os comentários de vocês aqui em forma de vídeo. Então vamos lá. O vídeo de hoje, gente, vai ser sobre um assunto que não foi só um comentário que eu recebi, mas foram alguns, então vou deixar eles aqui para vocês. É tudo relacionado ao mesmo tema que vocês já viram aqui no título do vídeo, que é sobre alugar casa na Austrália, como funcionam as inspections, como funciona esse processo de alugar casa na Austrália, quanto tempo demorou. O primeiro comentário sobre isso que eu vou responder é esse aqui. Sucesso! Por favor, poderiam fazer um vídeo só sobre inspections? Poderiam. Da Marina Mendes. Quanto tempo vocês demoraram para achar casa? Tô indo daqui 2 semanas e preocupada com isso. DNF Representação perguntou. Que tipo de documentação eles pedem para poder alugar? Quais comprovações financeiras um brasileiro pode apresentar para alugar um imóvel? Sim, em inglês, a pessoa disse. Muito legal, sucesso! Se possível, contem mais sobre a nova casa e dicas para o processo de inspections. Vou falar aqui pra vocês. Comentário do Victor Silva. Ótimo vídeo, eu e minha esposa em fevereiro estamos por aí. Qual site vocês utilizam para pesquisar imóvel? Vou ver se eu consigo falar tudo sobre isso nesse vídeo, tá? Espero que dê tudo certo. Acho que eu vou começar pelo começo. Eu conheço algumas pessoas que caíram em golpes aqui na Austrália. Sim, gente, golpe existe em qualquer lugar, não é só no Brasil, não. E nós, como brasileiros, às vezes a gente sai do nosso país e acha que a vida em um país que é mais desenvolvido, você vai estar imune a esse tipo de coisa. Não! Nós temos que estar atentos o tempo todo. Eu conheço algumas pessoas que caíram em golpes nessa questão de mercado imobiliário aqui na Austrália. Então, por favor, não feche nenhum contrato estando no Brasil, não deposita dinheiro na conta de ninguém antes de chegar. Calma, tá? Porque como que funciona o processo de alugar casa aqui na Austrália? Se você for fazer certinho, tudo dentro da lei, você precisa obrigatoriamente fazer as inspections antes de alugar um lugar. Eu vou deixar aqui para vocês 2 sites que foram os que a gente usou. Pode ser que tenham outros, mas eu vou falar daquilo que eu sei que foi o caminho que eu fiz e que deu certo. O realestate.com.au e o domain.com.au, tá? Os 2 sites que eu até já falei deles aqui em outros vídeos, que foram os que a gente realmente utilizou para conseguir o nosso apartamento. Então você vai entrar nesse site, depois que você já estiver aqui na Austrália. Nesse site você consegue filtrar a sua busca por bairro, por quanto você tem disponibilidade de pagar, o que você quer no seu apartamento, na sua casa, o que você não faz muita questão. No nosso caso, a gente só queria um lugar para morar, a gente não estava muito preocupado que tivesse tal coisa, mais de um quarto. Não, a gente queria realmente um lugar para morar e que fosse numa localização boa, né? Porque o Gabriel, ele tem que ir para a universidade por conta do doutorado, então a gente não queria um lugar nem que fosse muito longe do centro da cidade, que é chamado de CBD, e nem muito longe da universidade dele. A gente escolheu um bairro ali no meio do caminho e essa foi a nossa estratégia de busca. Então, nesses 2 sites, você vai lá fazer o seu cadastro, vai filtrar pelas coisas que você quer que tenha, e o site vai mostrar para você várias casas que são mais ou menos nesse padrão que você está procurando. Vamos supor que apareceram lá 3 casas que você gostou muito. Nessa nossa primeira busca, se eu não me engano, apareceram pra gente, assim, 15 casas, sabe? Que a gente falou, cara, a gente moraria em qualquer uma dessas 15 e estaria perfeito, maravilhoso. Mas aí são 15 inspections que você tem que fazer, né? Então, se você não tiver tão desesperado assim para conseguir um lugar e puder filtrar um pouquinho mais, é melhor, porque daí você vai realmente naquelas que você quer muito. Mas no nosso caso, como a gente precisava muito de um lugar, então a gente foi fazendo, no total a gente fez 20 inspections. Sim, gente, é isso mesmo. Então vamos supor, apareceu uma casa num bairro tal, e gostei dessa casa, o que eu faço? Então você coloca lá
agendar uma inspection. Algumas casas que vão aparecer para você já vão ter lá a data da próxima inspection, ou se não tiver uma data próxima para você fazer essa inspection, você também tem a opção lá de solicitar uma inspection pro agente de imóveis. Então, é esse o processo que você tem que fazer, esse é o processo que a gente fez. Vai chegar o dia da inspection, você vai lá. No nosso caso, aconteceu em uma inspection só, de só ter a gente olhando a casa. Então, era só a gente e o agente imobiliário. Nós entramos, olhamos a casa rapidinho, tiramos algumas dúvidas com ele e nós não gostamos daquela casa. Era tipo, o preço era bom, mas a casa era esquisita, sabe? Tava tudo muito velho, uma energia estranha. Da gente falou, não vamos nem aplicar. Mas isso foi uma exceção. O que geralmente acontece é que tem muita gente querendo aquele mesmo imóvel. Então, tiveram inspections que tinha, assim, mais de 20 pessoas, sabe? Às vezes, assim, 25, 30 pessoas aplicando pelo mesmo apartamento, pela mesma casa. Bem simples. Quando você chega na inspection, já vai ter lá o agente imobiliário, você já vai ter feito a inscrição, né, para inspection previamente, então ele já vai ter lá os seus dados. As pessoas que estão ali para fazer a inspection vão formar uma fila e ele vai conferir. Você é tal pessoa? Beleza. Tal pessoa? Beleza. E você entra na casa, dá uma olhadinha em tudo. Então, eu acho importante, tá? Coisas que é importante você ver quando você tá entrando na casa. A condição geral da casa, então assim, se ela é carpete, se ela é um piso de madeira, como que estão os armários, se os armários estão muito antigos, posição do banheiro, se é banheira ou se é chuveiro, se você tá gostando daquilo que você tá vendo. E também detalhes assim que, às vezes na emoção do momento, a gente fecha o contrato com uma casa e no momento da inspection, a gente não olha coisas e detalhes muito importantes que depois no próximo 1 ano, que vai ser o seu contrato, você vai ficar pensando assim, caramba, como que eu não vi isso antes de fechar o contrato de aluguel, sabe? Então, o que aconteceu aqui na nossa casa, que é um exemplo que eu posso dar na prática para vocês, são algumas coisinhas, tá? Então, por exemplo, uma coisa que a gente não viu no dia, mas que depois a gente começou a olhar melhor com outros olhos. A parede do nosso quarto, ela é a mesma parede, né? A divisa com o banheiro. Pela umidade do banheiro, ela tá toda descascando. Isso é uma coisa que, assim, gente, na inspection você já consegue ver esses detalhes, sabe? Outra coisa também, nosso apartamento, quando a gente se mudou, tava muito frio e o apartamento não tinha sistema de aquecimento, ar-condicionado, nada. E é obrigatório, né? Quando você aluga um lugar, é obrigatório que o dono do apartamento disponibilize o ar-condicionado, o aquecedor e tudo mais. A gente não sabia dessa regra e a gente passou muito frio nos primeiros dias. E enfim, né, mas isso assim, isso é uma coisa que depois, conversando com a agente imobiliária, eles vieram instalar o ar-condicionado e deu tudo certo, mas tem algumas coisas que não tem conserto. Então, por exemplo, o que você tem que ficar atento quando você tá fazendo uma inspection? Esses detalhes de chão, se é carpete, se é piso, o que é, se você vai gostar daquilo. A disposição da casa, né, então às vezes... Igual a gente tem um casal de amigos que eles alugaram uma casa e depois que eles foram perceber que o único banheiro que tinha na casa, as pessoas, né, quando eles iam receber visita e tudo, obrigatoriamente tinham que passar por dentro do quarto deles pra chegar no banheiro. E assim, se você não reparar nesses detalhes durante a inspection, depois que você fechou o contrato, meu amigo, 2 beijos, sabe? Já foi. Então, esse tipo de coisa. Então, questão assim de mofo, sistema de aquecimento e ar-condicionado, o tipo de chuveiro, então se o chuveiro é legal, se é banheira, se você se importa com isso. No nosso caso, aqui na nossa casa, sabe aquele exaustor que fica em cima do fogão? O nosso, se você não desliga a tomada dele, ele fica o tempo todo ligado, fazendo aquele barulho horroroso. Então, a gente tem que desligar a tomada. Essa também é uma questão que, assim, né, pode ser que você não se importe, mas durante a inspection você já consegue ver esses detalhes, onde estão as tomadas na casa, como elas estão espalhadas, porque isso é uma coisa que a gente teve problema aqui também.
Vários lugares da casa não tem tomada, então a gente teve que comprar várias extensões para poder distribuir a energia para a casa toda. Então assim, são detalhes, mas que durante a inspection você já consegue ver tudo isso e que vão fazer muita diferença na sua vida depois. Até detalhes assim mais complexos, sabe? Detalhes assim que vão realmente fazer a diferença na sua vida depois. Então a questão do bairro, se é um bairro muito longe do transporte público e você não planeja comprar carro tão cedo, ou então se é um lugar que não tem nada perto, não tem um mercado, não tem uma loja de nada, é só realmente residencial. Todas essas coisas você tem que estar atento. Teve uma inspection que a gente fez que bem do lado eles estavam construindo um prédio. E foi muito bom que a gente percebeu isso durante a inspection, que assim, o barulho que teria na nossa casa ali todos os dias, dia e noite, tudo mais, ia ser uma coisa que provavelmente não ia ser muito legal. Então você precisa estar atento a tudo isso. Uma outra questão também, que foi o que acabou acontecendo com a gente, que nós não prestamos atenção nisso no dia da inspection. No nosso apartamento quase não bate sol. Esse cômodo aqui que eu tô gravando pra vocês é o cômodo que mais bate sol, e bate assim, um pouquinho assim de sol na janela, e é isso, sabe? O resto do apartamento não bate sol, porque o nosso prédio, ele tem uma disposição que assim, ó, são 2 blocos, e tem um bloco no meio do nosso apartamento, mas ele é um bloco que as paredes são menores, entendem? Peraí, vou desenhar. 2 apartamentos, o nosso aqui no meio, 2 apartamentos, vamos supor, tá? O nosso apartamento aqui, o sol ele nasce de cá e ele se põe de cá. Então essa galera daqui da frente tá de boa, porque de manhã pega um solzinho maravilhoso. E essa galera aqui, quando o sol tá se pondo, também tá tudo maravilhoso, a casa não fica extremamente gelada. A gente que tá aqui no meio se ferrou, porque se o sol fizesse esse movimento, a gente pegaria ele em 2 momentos do dia, né? O dia todo, na real. Mas, como o sol faz esse movimento, a gente não pega ele. Então, às vezes, quando ele tá aqui no meio, a gente pega um pouquinho de sol aqui nas janelas, mas assim, é isso, sabe? E é o tipo de coisa que eu sei que é complicado você prestar atenção em tudo isso quando você tá fazendo uma inspection. Mas antes de fechar o contrato, é legal você dar uma olhada assim mais a fundo nesses detalhes, sabe? Que para algumas pessoas não faz muita diferença, mas para que outras, mas para outras pessoas faz bastante diferença. Então, beleza, respondido isso. Então aí o que acontece? Vamos supor que você amou, você fez lá inspection, tem mais 20 pessoas, mas você tá confiante, você acha que o seu perfil é incrível e vai dar tudo certo, você decide que você quer aplicar por aquele apartamento, aquela casa. Quando você sai da inspection, você já vai conversar com o agente imobiliário e você vai falar que você está interessado em alugar aquele lugar. E aí ele vai falar assim pra você: tudo bem, muito legal, eu vou te mandar a aplicação. 95% das aplicações que a gente fez foram todas por meio de um mesmo aplicativo, que eu não sei se é uma coisa assim que é muito comum aqui na Austrália, não sei se existe em outros países também, mas aqui em Melbourne foram através de um aplicativo que chama To Apply. E nesse aplicativo, o que é legal dele é que as nossas informações já ficavam salvas. Então, eu contei pra vocês que a gente fez 20 inspections. Quando a gente preencheu toda a documentação para a primeira inspection, a gente demorou assim mais ou menos umas 3 horas, porque realmente é bastante coisa que você tem que colocar. Eu vou entrar mais a fundo nisso um pouquinho mais pra frente, mas assim, várias documentações, várias coisas, e demora um tempo, né? Você tem que fazer o upload dos documentos e tudo mais. Só que o que é legal, a partir da segunda aplicação, você já consegue copiar ali as suas informações e tem que mudar só algumas coisinhas. Então, isso é muito legal. Nesse aplicativo também vai estar lá valor do aluguel. Então, vamos supor que você só tá olhando apartamentos até $300 por semana. Então, vai estar lá, valor do aluguel, $300. Qual o valor que você está disposto a pagar?
Essa, gente, é uma pergunta muito importante, porque acaba que o processo de alugar casa, apartamento aqui na Austrália é como se fosse um leilão. Então, lógico que o dono do apartamento, ele vai levar em consideração várias coisas. Qual é o seu histórico, a sua condição financeira, sabe? Se você tem um trabalho mais certinho, porque daí ele vai saber que você tem condição de pagar aluguel. Mas também ele vai levar em consideração essa perguntinha ali. Quanto você está disposto a pagar? A dica que eu vou dar pra vocês, que era o que a gente fazia, tá? A gente não tinha condição de botar 400, 450 dólares por semana, porque ficava muito fora do nosso orçamento. Então a gente aumentava assim 10, 20 dólares daquele valor do aluguel. E deu certo, né? No final, já dando um spoiler aqui pra vocês, a gente conseguiu 3 ou 4 lugares e depois a gente até conseguiu escolher. Então, não deixe o valor que tá lá, tá bom? Sempre coloca um pouquinho a mais, porque isso vai fazer um pouco de diferença na hora de você ser escolhido. Então, a pergunta aqui é sobre qual comprovação financeira precisa apresentar para alugar um imóvel. Nós apresentamos o nosso extrato da conta que a gente tinha no Brasil, então de todas as contas que a gente tinha, tanto minha quanto do Gabriel, a gente anexou todos esses documentos lá para eles. A nossa conta daqui da Austrália, se você já tiver mandado dinheiro, né, já tiver aberto uma conta aqui na Austrália, também você coloca esse extrato da conta. Eles também aceitam alguém da família que pode estar te ajudando financeiramente. Então, assim, vamos supor, se na conta da sua mãe e do seu pai tem uma quantia que vai mostrar que caso você não consiga pagar o aluguel, tem alguém ali que é responsável por você e que vai ajudar financeiramente. Isso também é válido. Comprovação da sua folha de pagamento, se você já estiver trabalhando aqui na Austrália. Payslip, que é o que eles chamam de payslip, né? Algum trabalho que você já esteja fazendo, isso vai contar bastante também. Então, eu acho que é basicamente isso. É quanto você tem na conta, se você já tá trabalhando e a comprovação do dinheiro que você tá recebendo desse trabalho. No caso do Gabriel, como ele ganhou bolsas de estudo pro doutorado, a gente colocou isso também. E, gente, ó, a gente colocou tudo que era possível, a gente colocou pra ajudar nesse processo. Você pode também colocar, se você tiver, por exemplo, no Brasil eu tenho um carro que tá no meu nome, e coloca também o documento desse carro mostrando que tá no seu nome, ou se você tem alguma empresa no seu nome, se você tem lojas para alugar, coisa de aluguel, coloca tudo, gente, tudo. E tinha coisas nossas que não estavam traduzidos, mas eu colocava em português mesmo. Tudo que era possível eu tava colocando para fazer essa comprovação financeira. Não é obrigatório, mas com certeza isso vai te colocar à frente das outras pessoas que são ali os seus concorrentes para alugar aquele mesmo lugar, certo? E agora respondendo a pergunta da nossa amiga, né, de quanto tempo vocês demoraram para achar casa. Então, como eu falei para vocês, a gente fez no total 20 inspections, mas o que aconteceu? As inspections que a gente fez na primeira semana, elas demoraram muito pra gente ter uma resposta. A gente achou que assim, que a gente fosse fazer as inspections, por exemplo, na segunda-feira e que na quarta, quinta a gente já teria as respostas, e assim, demorou 15 dias pra gente começar a ter as respostas positivas. Então, foram 20 inspections no total, porque enquanto as respostas não vinham, a gente continuava fazendo inspection que nem doido, né? Entramos, de fato, na roda do rato imobiliário, como o Gabriel gosta de brincar. Foram 15 dias, assim, nessa procura e tudo, até a gente conseguir, de fato, um lugarzinho pra gente. Contem mais sobre a nova casa e dicas para o processo de inspections. Contem mais sobre a nova casa. Gente, essa parte do comentário, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a casa, porque tem um outro comentário aqui que vai ficar para um próximo vídeo, que é pedindo para fazer um tour pela nossa casa. E assim, eu vou ser muito sincera com vocês, tá? Quero muito fazer esse vídeo do tour pela casa, mas essa semana agora eu vou trabalhar todos os dias muito. Eu tô indo participar de um evento de aviação aqui na Austrália e vai ser pauleira. Não é nem em Melbourne esse evento, é tipo, eu vou ter que viajar para uma outra cidade. Enfim, e eu preciso deixar a casa minimamente organizada para mostrar para vocês. Então vai rolar esse vídeo, se Deus quiser, um pouco mais pra frente aqui no canal. Vou colocar pra vocês o tour pela casa,
da forma como ela tá atualmente, né? Porque lá no começo tem alguns vlogs de quando a gente se mudou pra cá, que a casa tava toda pelada, não tinha muitos móveis, não tinha muita coisa. E agora a gente já, graças a Deus, foi conquistando várias coisas, então vou fazer esse tour atualizado pra vocês. Mas é isso, vou deixar essa parte do comentário para um próximo vídeo, tá? E dicas para o processo de inspections. Então, vou finalizar esse vídeo aqui dando algumas dicas para vocês. Já falei várias coisas durante o vídeo todo, mas há algumas coisas que eu quero ressaltar. Então, a primeira de tudo, tome cuidado com golpes, não mande dinheiro se você ainda estiver no Brasil, já tá querendo deixar uma coisa certa, uma coisa reservada para quando chegar aqui, não faça isso, porque a chance disso ser golpe é muito grande. Faça o processo direitinho, vai presencialmente, entra nesses 2 sites que eu te passei, que são sites confiáveis, que são sites que a gente usou e que deu tudo certo, então por isso que eu posso falar com propriedade. Toma cuidado com o marketplace do Facebook, tem muita gente alugando lá apartamento e casa, mas que não segue esse passo a passo, que é o passo a passo legal, né? O processo legal. Então, tome cuidado com o golpe, não mande dinheiro antes, sempre faça a inspection antes de fechar o contrato com qualquer coisa que você, seja para alugar quarto só, seja para você alugar uma casa toda, vai fazer a inspection, porque às vezes pela foto parece que é um lugar muito maravilhoso e tudo mais, e daí você chega lá e não é nada disso. Tem muita gente mal intencionada no mundo, né? Então, vamos nos proteger. Segunda dica que eu vou dar: coloque o maior número de comprovações e de documentos que vão te ajudar no processo. Tanto da parte financeira, tudo isso que eu citei até agora, mas também assim, se você tiver uma carta de recomendação, então no nosso caso a gente tinha a carta de recomendação do orientador do Gabriel do doutorado. Então é uma coisa que contou muito, porque é uma pessoa que já é australiana, já tem histórico de aluguel há muitos anos. Vamos supor que você tá vindo fazer um curso de inglês. Tenta pedir lá na sua escola, na sua agência, se eles podem dar uma carta de recomendação para você conseguir alugar a sua casa, o seu apartamento mais fácil. Uma outra dica que eu quero dar para vocês: sempre coloca um valor um pouquinho acima daquilo que o proprietário tá pedindo. Então, se é um apartamento de $300 por semana, bota 310, 320, se não for apertar muito o seu orçamento, porque as suas chances de conseguir um lugar vão aumentar com certeza. E quarta e última dica que eu posso dar para vocês é prestar atenção quando vocês estiverem fazendo as inspections. Olhe os detalhes, veja aquilo que talvez você pode ser que não vai gostar muito. E mesmo que você esteja muito desesperado para conseguir um lugar, saiba que tem algumas coisas que vão te dar muita dor de cabeça se você já não prestar atenção naquilo durante a inspection, sabe? E se for uma coisa assim, por exemplo, no nosso caso que a gente não tinha ar-condicionado, se a gente tivesse reparado nisso e soubesse que isso fosse uma coisa que ia fazer muita diferença na nossa vida, a gente já teria perguntado direto pro agente imobiliário no mesmo dia da inspection, porque isso rola muito também. As pessoas saem da inspection com dúvidas, né? E daí elas já podem conversar com o agente imobiliário ali, saindo da inspection mesmo, ele já vai te dar um norte ali, sabe? Eu acredito que essas são as dicas que eu tenho que dar pra vocês. Se ficar mais alguma dúvida, deixem comentários aqui nesse vídeo. Se precisar, eu volto aqui mais 2, 3, 4, 5, 100 vezes pra responder as dúvidas de vocês. Muito obrigada por assistirem, obrigada por estarem acompanhando esses 31 vídeos de março para comemorar o meu aniversário. Até o próximo vídeo. Beijo! Muda de um país. Volta, tá tudo errado. Cancela.